E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no LivroCast. Hoje a gente vai se aventurar no mundo do desenvolvimento pessoal com um clássico, A Chave Mestra, de Charles Afanel. Isso aí. Preparem-se para uma jornada incrível, porque esse livro ele é um guia poderoso para quem busca uma vida extraordinária, sabe? Cheio de insights, sabe, que podem transformar a forma como a gente enxerga o mundo e a nós mesmos. Legal. E o legal é que A Chave Mestra foi originalmente escrito como um curso por correspondência, dividido em 24 semanas. A ideia é que a gente vá desvendando os conceitos aos poucos, né? Tipo, digerindo cada um com calma, sabe? Para realmente absorver a sabedoria do Hanan. Concordo plenamente. E já no começo do livro ele já joga uma bomba, né? O pensamento é uma energia criativa que molda a nossa realidade. Essa ideia é central em A Chave Mestra, né? Mas como assim? Nossos pensamentos moldam a realidade. Me explica melhor. Olha, pense assim. Tudo que existe no mundo material antes foi um pensamento na mente de alguém. Desde a casa que você mora, o celular que você usa, tudo começou como uma ideia, uma imagem mental. Interessante. Mas então, quer dizer que se eu pensar positivo, coisas boas vão acontecer na minha vida. Tipo, sei lá, lei da atração. Calma lá. Não é bem assim, sabe? Não é tão simples. A chave mestra vai muito além da lei da atração. O Hanel, ele nos mostra que a mente humana tem um poder imenso, mas que a gente precisa aprender a usar essa ferramenta de forma consciente e direcionada. Entendi. É como se a gente tivesse um supercomputador na nossa cabeça, mas não soubesse usar todos os recursos, né? Perfeito. E um dos recursos mais importantes é o subconsciente. Segundo o Hanel, subconsciente é a força motriz por trás de tudo que acontece na nossa vida. E como a gente acessa esse subconsciente? Tem algum truque, alguma dica? Olha, o Hanel usa uma analogia interessante. Ele compara a mente consciente a uma pequena vela, sabe? Tentando iluminar uma vasta paisagem, enquanto o subconsciente seria essa paisagem imensa. Ou seja, a mente consciente é só a pontinha do iceberg. Exatamente. E o Yep. problema é que o subconsciente, ele não diferencia sugestões verdadeiras de falsas. Ele aceita tudo que a gente coloca lá dentro. Caramba, isso é meio assustador, né? Quer dizer que se eu fico pensando coisas negativas, meu subconsciente vai acreditar, vai atrair coisas ruins para minha vida. É isso mesmo. É. Por isso que o Hanel, ele nos alerta sobre os perigos de aceitar sugestões falsas, de alimentar a mente com negatividade. Ele diz que isso pode colocar em risco todo o nosso ser. Nossa. E como é que a gente se blinda contra essas sugestões falsas? Aí que entra a importância de proteger a nossa mente, de sermos mais seletivos com as informações que a gente consome, com as pessoas que nos cercam, com os pensamentos que a gente cultiva. Parece que a gente precisa criar um filtro, né? Tipo um antivírus mental. É uma boa analogia. E a chave mestra nos dá as ferramentas para fazer isso. Uma delas é o conceito do mundo interior. A gente vai explorar mais a fundo no nosso próximo mergulho. Já fiquei curioso. Mas antes da gente ir para o mundo interior, queria entender melhor como essa ideia do subconsciente se conecta com a nossa vida prática. Tipo, como eu uso isso no meu dia a dia? O Hanel nos ensina que para mudar o mundo exterior, a gente precisa primeiro transformar o nosso mundo interior. Ele compara o processo a uma planta que extrai seu alimento do solo. A verdadeira força e o verdadeiro crescimento, eles vêm de dentro. Então quer dizer que se eu quero mudar algo na minha vida, eu preciso começar a mudar os meus pensamentos. Exatamente. E não basta só pensar positivo por pensar. A gente precisa ter clareza do que a gente quer, definir metas, visualizar os nossos objetivos, ter fé de que é possível alcançar o que a gente deseja. Entendi? É como se a gente criasse um mapa mental para guiar o subconsciente na direção certa. Isso mesmo. E um dos pontos-chave nesse mapa é o plexo solar, que é o centro da nossa energia vital. O ponto de contato entre o indivíduo e o universo. O plexo solar. Nunca tinha ouvido falar disso. Segundo Hanel, o plexo solar ele é um centro energético que irradia para todo o corpo. E a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade dessa energia. Interessante. Então quer dizer que se eu estiver com medo, essa energia vai ser negativa. Exatamente. O Hanel descreve o medo como o arqui-inimigo que contrai o plexo solar, enquanto a coragem, a confiança e o poder o expandem. Então a gente precisa bombardear o plexo solar com pensamentos positivos. Para ter mais energia, mais vitalidade, é isso. Exatamente. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é a visualização, que a gente vai explorar mais a fundo no nosso próximo mergulho. Já anotei aqui. E antes da gente encerrar esse primeiro mergulho em A Chave Mestra, queria te perguntar, qual a dica mais importante que o Hanel nos dá para começar a aplicar esses conceitos na nossa vida? Eu acho que a dica mais importante é a autoobservação, sabe? Prestar atenção nos nossos pensamentos, identificar os padrões negativos que nos limitam e começar a substituir eles por pensamentos positivos e construtivos. Faz sentido. É como se a gente fizesse uma faxina mental, né? Para limpar tudo que não serve mais. Exatamente. E a chave mestra, ela nos dá todas as ferramentas para fazer essa faxina e construir uma vida mais feliz, mais próspera e mais plena. Uau, de bola! Acho que já temos bastante material para digerir por hoje.
No próximo episódio, a gente continua explorando os segredos de A Chave Mestra, mergulhando no conceito do mundo interior, desvendando os mistérios do plexo solar. Até lá! Até a próxima. E aí, pronto pra gente desvendar mais segredos de A Chave Mestra. Preparadíssimo. A gente explorou a ideia do poder do pensamento, né? E a importância do subconsciente. Mas fiquei curioso com esse mundo interior que você mencionou. O que o Hanel fala sobre isso? O mundo interior, para ele, é a fonte de tudo que se manifesta na nossa vida. É tipo o reino dos nossos pensamentos, sentimentos e poder. É como se fosse um nosso mundo particular, onde tudo começa. Então, tipo, o mundo exterior é só um reflexo desse mundo interior. Isso. É como se o nosso mundo interior fosse um imã, que atrai as experiências, as pessoas, as situações que a gente vive no mundo interior. Mas espera aí. Quer dizer que se eu tô passando por dificuldade na minha vida é porque eu criei isso no meu mundo interior. Calma, calma. Não é tão simples assim. A gente não controla tudo que acontece na nossa vida. Existem fatores externos também que influenciam. Mas o Hanel, ele mostra pra gente que a forma como a gente reage aos eventos, a forma como a gente interpreta as situações, o significado que a gente dá pras coisas, tudo isso vem do nosso mundo interior. Entendi. Então, tipo, se eu tô passando por uma fase difícil, eu posso escolher encarar isso como um problema. Ou como uma oportunidade de aprendizado. Exatamente. E essa escolha, essa forma da gente interpretar a realidade define a nossa experiência. É como se a gente tivesse um poder mágico, sabe? De transformar a nossa vida, mudando a forma como a gente enxerga o mundo. E como a gente faz pra mudar essa forma de enxergar? Tem algum passo a passo? O Hanel dá várias ferramentas para a gente transformar o nosso mundo interior. Uma delas é a visualização, que a gente já mencionou no último episódio. Sim, lembro? Você falou da visualização como uma ferramenta poderosa para direcionar o subconsciente. Isso. A visualização é como se fosse um treino mental, para a gente criar a realidade que a gente deseja. Quando a gente visualiza com clareza os nossos objetivos, com emoção, com sentimento, a gente envia uma mensagem poderosa para o subconsciente, que começa a trabalhar para tornar aquilo real. Mas, então quer dizer que basta visualizar para coisas acontecerem. Tipo, se eu visualizar um carro novo, ele vai aparecer na minha garagem. De novo, não é tão simples, né? A visualização é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa estar alinhada com outros princípios de A Chave Mestra, com a fé, a ação, a persistência. Ah, entendi. Tipo, não adianta só ficar sentado no sofá visualizando. Tem que ter atitude, né? Correr atrás. Exatamente. E a visualização nos ajuda a ter mais clareza do que a gente quer, a fortalecer a nossa fé, a nos motivar a agir, a superar os obstáculos. Mas e se a gente tiver medo? Insegurança? Dúvida? Isso atrapalha o processo de visualização. Com certeza. O medo, a insegurança, a dúvida, tudo isso são energias que bloqueiam o fluxo da criação. O Hanel, ele nos ensina a importância de cultivar pensamentos positivos, fortalecer a nossa autoconfiança, acreditar no nosso poder interior. E como que a gente faz para se livrar dessas energias negativas? Existem várias técnicas que ele apresenta em A Chave Mestra. Uma delas é a afirmação, que consiste em repetir frases, sabe? Positivas e inspiradoras, para reprogramar o subconsciente. Tipo frases motivacionais. Sim, mas é importante que as afirmações sejam personalizadas, sabe? Que elas reflitam os seus desejos, os seus objetivos. E elas precisam ser repetidas com convicção, com sentimento, para que o subconsciente ele absorva a mensagem. Entendi. É como se a gente estivesse gravando um novo programa. O nosso supercomputador mental. Perfeito. E além da afirmação, o Hanel também ensina a importância da meditação, da gratidão, do perdão, do amor incondicional, como ferramentas para purificar o nosso mundo interior e criar uma realidade mais positiva e abundante. Caramba, quanta coisa. Parece que A Chave Mestra é um guia completo para a transformação pessoal, né? Sem dúvida. E o legal é que ele não se limita só a apresentar os conceitos, ele dá exercícios práticos para a gente aplicar esses princípios na nossa vida. Que legal. Que tipo de exercícios são esses? Por exemplo, ele ensina a gente a visualizar um amigo, sabe, em detalhes, imaginando uma conversa com ele, observando as reações. É como se a gente estivesse criando um filme mental, com imagens, sons e emoções. Parece interessante. Mas qual o objetivo desse exercício? O objetivo é fortalecer a nossa capacidade de visualização, de concentração, de foco. E ao visualizar um amigo, a gente está enviando para ele energias positivas, pensamentos de amor, de paz, de harmonia. E isso pode realmente fazer diferença na vida da pessoa. Segundo o Hanel, sim. Quando a gente envia pensamentos positivos para alguém, a gente está contribuindo para a felicidade, para o bem-estar, para a evolução daquela pessoa. Incrível. Então quer dizer que a gente pode usar o poder da mente para ajudar outras pessoas também. Com certeza. E essa é uma das lições mais bonitas de A Chave Mestra. O poder do amor, da compaixão, da solidariedade. Quando a gente se conecta com a nossa essência divina, com a nossa natureza amorosa, a gente se torna um canal de luz, de cura, de transformação para o mundo. Que inspirador. Acho que já temos bastante material para refletir por hoje. No próximo episódio, a gente continua explorando a chave mestra, mergulhando nos conceitos da lei da atração, do plexo solar e do ciclo de Sete. Vai lá.
Até a próxima. E aí, pronto para o nosso último mergulho em A Chave Mestra. Tô preparadíssimo. A gente explorou, né, cada canto do mundo interior, aprendeu a usar a visualização, entendeu o poder do subconsciente, até descobriu a importância do plexo solar. Mas me fala, o que mais o Hanel revela nesse livro? Olha, hoje a gente vai desvendar um conceito fascinante que ele chama de ciclos de Sete. Ciclos de Sete. Parece até nome de banda de rock progressivo. Mas o que seria isso? É como uma lei universal, sabe? Que rege os ciclos da natureza e da vida humana. O Hanel explica que a cada 7 anos, um novo ciclo se inicia, desde a infância até a idade adulta. Cada fase com suas próprias características e desafios. Então, tipo, é uma fase lunar da vida. A cada 7 anos a gente muda completamente. Não é uma mudança radical, sabe? É mais uma evolução gradual, pense assim. É. A cada 7 anos a gente entra num novo estágio de desenvolvimento, com novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Entendi. Mas qual a vantagem da gente entender esses ciclos? Isso pode ajudar na vida prática. Com certeza. Quando a gente compreende esses ciclos, a gente pode se preparar melhor para os desafios de cada fase. Por exemplo, imagine uma pessoa que está entrando na fase dos, 35 aos 42 anos. Segundo o Hanel, esse é um ciclo de grande amadurecimento, sabe? Onde a gente começa a colher os frutos do que plantou nos ciclos anteriores. Faz sentido. É tipo a fase da colheita, né? É. Mas e essa pessoa não plantou nada de bom nos ciclos anteriores? Aí que tá a beleza da coisa. Nunca é tarde para começar a plantar, né? A gente pode usar essa sabedoria dos ciclos de Sete para reavaliar a nossa vida, identificar os erros do passado e traçar novas metas para o futuro. Então, tipo, se eu tô na fase dos 42 aos 49 anos e não estou satisfeito com a minha vida, eu posso usar esse conhecimento para mudar o rumo das coisas. Exatamente. Essa fase, segundo ele, é um período propício para revisão, sabe? E reavaliação. É a hora de questionar as nossas crenças, os nossos objetivos e fazer os ajustes necessários para a gente viver, né, uma vida mais autêntica, mais significativa. E se a gente não souber para onde ir, como a gente descobre o nosso propósito de vida, o nosso caminho? A chave mestra dá uma dica valiosa, a conexão com o nosso eu interior. O Hanel, ele ensina que a gente precisa silenciamente aquietar o coração e ouvir a voz da nossa alma. A meditação parece que é fundamental nesse processo, né? Com certeza, a meditação é uma ferramenta poderosa para aquietar a mente, se conectar com a nossa sabedoria interior e acessar a nossa intuição. Mas, e se a gente não tiver tempo para meditar, a vida moderna é tão corrida. Aí entra a criatividade. A gente pode encontrar momentos de quietude e introspecção no nosso dia a dia, seja durante uma caminhada na natureza, um banho relaxante ou simplesmente alguns minutos de silêncio, né, antes de dormir. Entendi. Mas e depois que a gente se conecta com o nosso eu interior? Como a gente sabe qual é o nosso propósito de vida? Tem algum sinal? Segundo Hanel, nosso propósito de vida é aquilo que a gente, né, que nos faz vibrar, que nos dá alegria, que nos conecta com a nossa essência. É aquilo que a gente faz com amor, com paixão, com entusiasmo. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que dá prazer, naquilo que motiva a gente. Exatamente. E quando a gente encontra nosso propósito de vida, tudo se encaixa. A gente se sente mais feliz, mais realizado, mais conectado com o universo. Mas isso o nosso propósito de vida for algo difícil? Desafiador. Tipo, se a gente sentir medo de seguir esse caminho. O medo é um obstáculo, né, que a gente precisa superar para realizar o nosso potencial. O Hanel ensina que a fé é um antídoto para o medo. Quando a gente confia na nossa intuição, na nossa capacidade de realizar os nossos sonhos, a gente encontra coragem para seguir em frente. Então, no fundo, a chave mestra é sobre ter fé na gente mesmo, acreditar no nosso poder interior e usar as ferramentas que o Hanel apresenta para criar a vida que a gente deseja. Exatamente. É como se ele entregasse pra gente um mapa, uma bússola e uma lanterna pra gente trilhar o nosso próprio caminho, iluminando a nossa jornada com luz da consciência. Essa jornada é incrível. Acho que a chave mestra é um livro que a gente precisa revisitar de tempos em tempos, né? Para nos inspirar, nos motivar e nos guiar na busca por uma vida mais feliz, mais plena. Com certeza. E para os nossos ouvintes que se sentiram inspirados por essa obra, a gente recomenda a leitura completa de A Chave Mestra. E com essa dica valiosa, a gente encerra o nosso mergulho em A Chave Mestra. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada de autoconhecimento, que os ensinamentos do Hanel possam iluminar o caminho de vocês. Até a próxima, pessoal. Até a próxima!